dia, gente! Estamos aqui mais uma vez com o nosso devocional diário e essa semana estamos falando sobre um assunto extremamente concernente. Diz assim, o nome desse assunto é o favor que vem da graça que opera através da justiça. E eu venho ensinando a vocês, gente, que essa graça maravilhosa de Deus que nos abençoa em todas as áreas de nossas vidas, ela é a única forma de Deus nos alcançar. Não existe nenhum tipo de milagre a ser conquistado. Não existe nenhum tipo de milagre a ser alcançado. Guarda isso. Os milagres, eles são dados a nós pela graça de Deus e a única forma de você ser tocado por um milagre é recebendo a graça. Mas a questão é que a graça opera através da justiça. Foi o que nós lemos no texto base, em Romanos 5:21. Que assim como a morte reinou pelo pecado, a graça reina através da justiça. Então entendemos que é necessário uma consciência de que ele foi feito pecado no nosso lugar para que a gente seja feito justiça no lugar dele. E nós fomos feitos justiça por uma obra e não por um ato. Nós fomos feitos justiça por uma crença e não por um desempenho. E quando nós entendemos isso, então estamos prontos para receber a graça. A graça que é o toque do poder de Deus em todas as áreas da nossa vida. Aleluia! E eu mostrei para vocês isso na própria passagem de Pedro, quando Jesus chega junto de Pedro e fala para Pedro sobre a perseguição, e Pedro diz, não, eu sou melhor do que todos vão te abandonar, eu não. E Jesus diz, Pedro, Satanás vai te peneirar, mas eu oro para que a tua fé não desfaleça, porque tu vai cair, Pedro. E Pedro caiu, ele precisava cair daquela arrogância, daquela soberba, para se levantar na graça. Sabe, se você está fundamentado na tua vida cristã, enquanto você ama a Deus, você vai cair. Cara. Nossos sentimentos oscilam, nossa mente se confunde. Mas se você está fundamentado na tua caminhada cristã, no amor de Deus, então você vai estar aqui no fim junto comigo. Porque o amor dele nunca falha, porque ele nunca muda, porque isso é lindo. O apóstolo Paulo entende isso muito bem em Romanos capítulo 7, verso 18. O apóstolo Paulo diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, porque o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo eu não consigo. Gravou isso, quem está escrevendo isso é o autor de 75% do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, o grande Paulão. Ele escreve, eu sei que em minha carne não habita bem algum. Será que você pode repetir isso na sua vida? Porque quando você chega a essa conclusão, então você está pronto para receber milagres. Então agora a graça de Deus atua na tua vida. Escuta bem, quanto mais consciência você tem da falibilidade do seu amor, da incompetência de amar a Deus, mais seguro você estará na graça. Quanto mais arrogância você tem achando que é bom, que escolheu e que é melhor do que A, B ou C, mais vulnerável você estará para cair. Quero te dizer mais, segura essa aí, tá? Se prepare. O próprio Deus tem interesse que você caia. Não que ele vai te derrubar porque ele é amor, mas ele vai permitir que você tropece. Como Pedro tropeçou. Como Judas tropeçou. Ah, pastor, mas Judas foi o fim dele. Eu sei, ele podia ter esperado um pouco mais. Se ele esperasse um pouco mais, Jesus morreria por ele, ele não precisaria se matar. Mas ouça o que eu estou lhe dizendo. A graça está pronta para aqueles que entendem a sua falibilidade e a sua limitação em amar a Deus. E que a força que nós temos é o amor de Deus sobre nós. Escuta bem, gente, eu quero dizer que quando Jesus estava subindo, ele disse a Pedro e aos discípulos, vão para os montes da Galileia que eu irei diante de vós. Mas Pedro, em rebeldia, porque ele já estava todo quebrado na sensação de injustiça, de erro, de falha, de condenação, ele manipula alguns discípulos e vai para o mar pescar. Jesus mandou para a montanha, ele foi para o litoral. E ele, em desobediência, passou a madrugada pescando, não pegou nada. Então a Bíblia diz que Jesus aparece na beira da praia para ele. E quando Jesus aparece na beira da praia, eu creio que um grande frio na barriga dele deve ter sido gerado. Então Pedro olha e diz, é o Senhor. Mas escuta, ele estava em desobediência, ele estava em condenação. Então a Bíblia diz que eles não pegaram nenhuma sardinha a madrugada inteira. Mas Jesus vira para ele no verso 6, João capítulo 21, verso 6. Então lhes disse, lancem a rede do lado direito do barco e achareis. Assim eles fizeram.
e já não podiam puxar a rede de tão grande a quantidade de peixe. Do lado direito, escuta, quem estava falando era o Deus Todo-Poderoso. Quem estava falando para eles é o Deus que parou o sol, o Deus que abriu o mar, o Deus que ressuscitou o morto. O que é para ele 2 metros de largura de um barco? Qual a diferença do lado direito para o esquerdo, para quem está mandando os peixes virem? Mas o lado direito representa a justiça. Quando você fala da destra de Deus, da destra da sua justiça, quando você fala do lado direito, até na política, quando você fala da direita que apoia o governo em exercício, então você está falando da justiça. Então Jesus disse para ele, cara, faz o mesmo que você estava fazendo, só que agora com uma consciência de justiça. Então todas as coisas, os peixes do mar vieram para a rede dele, você entende? Porque a graça, o favor opera através da justiça. Agora o coração dele em justiça fez com que a graça reinasse. A graça é o que ele não merece, apesar dele estar em desobediência, verdadeiramente está desobedecendo a Jesus, verdadeiramente não está onde Jesus mandou, mas ele com um sentimento de justiça, os peixes vieram. E a Bíblia diz que o barco quase afundava de tanto peixe. Você entende isso? Mas eu amo quando a gente vai agora para o verso 15. João, capítulo 21, no verso 15 em diante, diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Você lembra que esse mesmo Pedro foi o que disse essa besteira e teve que cair para aprender? E essa palavra ama que Jesus usa aqui é ágape, é o amor de Deus, é o amor que é capaz de morrer pelo próximo. Nós não temos esse amor em nós. Esse é o amor de Deus. Guarda isso no teu coração. Então Jesus diz, Pedro, tu me ama, ágape, mais do que esses? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse, ah é? Então apacenta os meus cordeirinhos. Olha o que está escrito aí. Cordeirinhos são os filhotinhos. Pouca revelação, pouca responsabilidade. Verso 16 diz, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me ágape, amor de Deus? Presta atenção. E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes. Mas agora ele responde, eu te filos. Eu reconheço que eu te amo. Filos é o amor fraternal. Filos é o amor de um ser humano por outro, de um marido por uma mulher. Filos é um amor limitado pelo medo e pela falibilidade da carne. Filos é o amor que não é capaz de morrer pelo outro. Filos é o amor fraternal. Então Pedro responde para Jesus, Jesus, tu sabes que eu te filos. E agora, com maturidade, Jesus vira e diz assim, então vai e apacenta minhas ovelhas, os maduros. Agora você pode ter mais responsabilidade porque você está evoluindo em consciência. Mas pela terceira vez ele pergunta no 17. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me ágape? Então Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me ágape? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te filos. Que legal, né? Ele diz, agora, Senhor, vamos abrir o jogo? Tu conhece meu coração e a palavra antes de sair da minha boca. Tu sabes que eu não sou capaz de morrer por ti. Tu sabes que eu te amo para ser abençoado. Tu sabes que eu tenho a limitação da carne, que eu sou um vaso de barro, que eu te amo como um homem pode amar. Eu te amo como um homem pode te amar. Mas que a minha confiança e estabilidade está enquanto tu me amas. E a minha força está no teu amor por mim, que é ágape, e que é infalível, e que é inquebrável, e que morreu no meu lugar. Gente, essa é o caminho que Pedro teve que passar até chegar a essa conclusão. Você entende que é uma conclusão que todos temos que chegar, descermos da arrogância e da soberba, de sermos bons, e nós colocarmos no nosso lugar de que nós não podemos nos agarrar a Deus. Ele que se agarra a nós. Nós não podemos sequer escolhê-lo, foi Ele que nos escolheu primeiro. Ele que nos amou. E que quando nós temos essa consciência, então você entende que nós vamos para um patamar de igualdade, onde ninguém julga ninguém, onde todos são abençoados. E acredita em mim, quanto mais consciência você tiver do teu amor por Deus, mais probabilidade você terá de cair e arrebentar-se no chão. Quanto mais consciência você tiver
da falibilidade, da tua incapacidade de amar a Deus, mais seguro você estará na graça. O amor de Deus pela tua vida que morreu e se entregou no seu lugar. Que Deus abençoe tua vida. Na semana que vem estaremos aqui de novo com um novo assunto do devocional e eu desejo a vocês o melhor final de semana de toda a tua vida e que vocês se fortaleçam e exerçam sua fé no amor de Deus, no amor do Pai que tem por vocês. Em o nome de Jesus. Fiquem com Deus e até semana que vem.